Assim como teve uma cliente que eu perdi, né? Era uma cliente extremamente difícil, que foi mãe solo, com mais de 45 anos, e que tinha uma história familiar muito difícil, era muito sozinha e era uma criança muito agitada. E a criança, né, até a título de curiosidade, até uma certa idade, ela é reflexo do ambiente dos pais, de quem está cuidando dela o tempo inteiro. E o menino era muito danado. E aí um dia ela chegou para a sessão super atrasada, que aí tinha a ver com a personalidade dela, que ela achava que ela tinha que ser priorizada em tudo na vida. E eu avisei para ela, você vai vir, mas na sequência tem outro cliente. E ela queria fazer 50 minutos de sessão. Né? E assim, se eu não tivesse outro cliente, gente, de boa, eu não tenho outra pessoa para atender, ou eu não tenho que sair correndo do consultório porque eu tenho outro compromisso, eu de verdade não me importo com isso. Né? Assim, quando eu tenho que acabar em ponto, eu aviso o cliente, gente, hoje eu vou me policiar porque deu 50 minutos, eu preciso acabar mesmo, né? E aí deu o horário da sessão e ela queria continuar falando. Aí eu falei para ela, olha, mas já passou o horário, já invadiu um pouquinho o horário da outra pessoa que já está esperando. Ah, mas não deu meus 50 minutos. Aí ela virou para mim e falou assim, né? Filha, aí eu falei para ela, então, só que se fosse minha filha, a conduta seria diferente, porque a minha filha é uma criança diferente do seu filho, né? Já para pontuar de que assim, o que serviria para resolver essa situação com a minha filha não vai servir para resolver com o seu filho. E aí ela pegou e não levantava para ir embora, e ela foi exaltando o tom de voz. Aí eu virei para ela, né? Eu falei, então. E até porque ela culpava a criança das coisas, quando na verdade ela que precisava mudar a postura dela. Era uma criança de 3 anos, não era nem uma criança de 10 para você falar, né? E aí eu virei para ela e falei, então, você quer saber? Se fosse minha filha, e ela estava falando de correr no shopping, solta, eu largaria a mão e deixaria correr até se perder. Mas eu banco fazer isso. Né? Aí é lá do capricorniano que falam que a gente não tem coração, né, Bruno? Mas é lógico que eu não ia deixar ela solta assim para alguém passar. Eu ia atrás dela, mas numa distância, para quando ela parasse, ela percebesse que ela fez uma coisa que não foi legal. Ela, mas se eu fizer isso, ele corre muito rápido. Eu falei, entendeu? Porque eu disse que o que serviria para mim não serve para você? Ela falou, entendi. Eu falei, então, e agora a gente realmente continua falando disso na próxima sessão, porque a outra cliente está aguardando, já invadiu o horário dela, e aí ela saiu batendo o pé. A cliente que entrou na sequência viu que eu tava assim, né? E porque a pessoa começou a gritar comigo na sala, né, com essas questões. Aí eu virei para ela, aí ela falou, Marcela, a gente já atrasou um pouquinho? Toma tua água, vai no teu banheiro, que no presencial eles sabem que eu tenho ritual, eu abro a porta, eu falei, aguarda um pouquinho, pode ir lá para a sala me esperar, mas eu vou pegar meu copo d'água, eu vou fazer meu xixi, se eu tiver com a bexiga cheia, eu não consigo ouvir, e estamos de boa. Aí quando eu entrei para atender, ela falou, que situação, hein? Você está em condição de me atender? Porque foi pesado, hein? Eu falei, pode ficar tranquila, eu já tomei água, já fiz o meu xixi, já virei a chavinha, já estava esperando que em algum momento isso fosse acontecer, porque era um padrão que ela repetia na vida pessoal dela. Então, comigo, em algum momento, isso ia acontecer no consultório também. E que eu não podia tomar como algo pessoal, né? E que se eu não tivesse em condição de atender, até pela postura da minha cliente ali, eu poderia falar, olha, realmente não estou, me desculpa, fugiu do meu controle, podemos remarcar, né? Mas até esse nível de transparência, porque isso também é terapêutico para a pessoa, e muitas das coisas que a gente fala, né, na terapia, se você não ressoa para você como verdade, não vai ressoar para o teu cliente. Nossa, eu adorei. Tá me ouvindo bem? Não. Tô te ouvindo. Tá? Então, tá. É interessante. Eu adorei isso que você mencionou. Eu adorei a postura da garota que veio logo depois. Sim, Ele teve maturidade de vários lados, aí um nível de maturidade que a sim, gente não vê em muitos dos ramos de atendimento humano, né? sim. O fato de você mostrar a sua vulnerabilidade, tipo, olha, eu vou tomar água, eu vou ao banheiro, preciso de um tempo. Você ouviu os gritos. Não vamos fingir que os gritos não aconteceram. Os gritos aconteceram. Uhum.
né? E a outra cliente falar, você está em condições de me atender? Ou quer que eu volte depois? Isso, para mim, Marcela, é como todas as relações humanas deveriam acontecer no Sim, nível, no nível profissional, né? É, sim. com todo mundo, com professor, com motorista de ônibus. Tá vendo que o motorista de ônibus está mal falando, moça, você tá bem? Uhum. Quer que eu fique aqui do lado para Sim, conversar até o meu ponto? sim, Precisa ter essa ligação com o outro, que é uma coisa que a gente acha melhor não ter, né? É melhor fingir que não aconteceu. É melhor sim. fingir que eu não vi. Mas para isso, Bruno, você tem que construir internamente com você primeiro. Ah, eu sempre fui essa terapeuta? Não, gente. E se eu falar que da semana passada para hoje, do dia que a gente conversou, eu já não sou mais a mesma pessoa, porque eu já fui impactada por um monte de informações e de situações da minha vida particular ou dos meus clientes. E o cliente que chega também já não é o mesmo da semana anterior. E se eu não tiver claro isso, eu não construo esse lugar. Porque se eu ficar melindrada com a situação, né, e eu saísse de lá, nossa, que vergonha. Vergonha de quê? Pode acontecer, É parte né? do Cada processo. um tá ali Sim. no seu processo, né? E Uhum. que quando tem isso, Bruno, entra na coisa que você falou, né? Do quanto dá para expor a vida pessoal e do quanto não dá.